E a gente segue com a série Imposto de Renda Sem Complicação. Eu estou aqui com a Amarildo Ventura, diretor do Escritório Ventura, e a gente vai falar um pouquinho mais, principalmente, como não cair na malha fina. Lembrando que a declaração de imposto de renda, ela tem que ser entregue no período de 23 de março a 29 de maio. Amarildo, como é que a gente faz para não cair na malha fina? Bom, a Receita Federal tem uma quantidade muito grande de contribuintes na malha fina, né? Por conta de o contribuinte não se atentar em relação principalmente à questão de fontes de pagamento de rendimentos tributáveis. Às vezes a pessoa pode estar trabalhando um pequeno período numa empresa, sai e depois entra numa outra e esquece de colocar esse rendimento. Apesar de que hoje a Receita Federal, dentro de todo o sistema de cruzamento de informações que ela recebe de empresas, de banco, de toda a natureza de informação que está prevista na legislação, ela já tem essas informações. Então, mas isso pode ocorrer. Então, a questão de um aluguel, por exemplo, é muito comum o contribuinte deixar de declarar e aí cair na malha fina. São pontos que precisam ser cuidadosamente observado pelo contribuinte para evitar de deixar constar na declaração esses rendimentos. Outras situações que pode ocorrer malha fina e é muito frequente são as despesas médicas, principalmente aquelas de valor mais considerável ali, tá? Chama a atenção da Receita Federal e automaticamente ela vai pedir para você comprovar o que está acontecendo de uma forma muito frequente em relação à questão de despesas dedutíveis na declaração. O contribuinte tem um plano de saúde empresarial e ali ele tem concentrado a família dentro do plano de saúde e ele declara essas despesas na pessoa física no momento da declaração, só que quem efetuou o pagamento foi a empresa, a pessoa jurídica. Então a Receita tem colocado na malha fina de forma até retroativa, porque eu posso dar o exemplo que eu tive um caso, né? Onde aconteceu isso, e aí a gente tem que provar para a Receita de quem foi o ônus desse custo do plano de saúde, né? Então, plano de saúde, se atentarem à questão de planos de empresariais, tá? Despesas de valor considerável. Outro cuidado bastante importante é você checar as informações de despesas que você tem com aquelas que a Receita Federal está importando por conta de todas as informações prestadas pelas empresas, pelos profissionais, através de Receita Saúde, através da DMED, que são obrigações que os contribuintes e as empresas têm, com os documentos que você tem. Pode ser que você não tenha o documento, mas consta na base da Receita uma despesa. Por quê? Porque o contribuinte ele não recebeu fisicamente o comprovante, mas o profissional informou para a Receita, principalmente o caso aqui da Receita Saúde, que é uma novidade já desde o ano passado, onde os profissionais já não mais emitem, os profissionais liberais da saúde não emitem mais o recibo, eles fazem o registro da prestação de serviço dentro do próprio sistema da Receita Federal. Então esses são os pontos principais aí que pode você estar caindo na malha fina, ter muito cuidado. E o Pix, Amarildo? Porque a gente sabe que quando a gente recebe, o pessoal fala que quando a gente fica recebendo o Pix, né, na conta, aí depois a Receita vai saber. A Receita ela vai saber por conta da movimentação financeira que você tem, por conta das informações que ela recebe. Então, o simples fato de você realizar um Pix não significa que a Receita já vai tomando conhecimento disso. Mas se for um ato que, para o banco, representa algo que se relacione a alguma fraude, alguma lavagem de dinheiro, aí sim. Aí o banco informa para o COAF, tá? O COAF faz a investigação, vocês podem estar vendo na televisão essas matérias constantes, como que funciona, né? Hoje nós não vamos mais no banco, no caixa, mas era frequente, resgates de forma sequencial, de valores até 5 mil, para evitar, mas isso já vai caracterizar uma situação para o banco
de que existe algo que não está correto. E automaticamente, da mesma forma como o contador também tem essa obrigação. Se eu tiver conhecimento de algo dentro das empresas que eu entenda que seja produto de lavagem de dinheiro ou algo assim, eu também tenho essa obrigação. Então, o simples fato de você receber um Pix não significa que vai para a malha fina, tem todo um processo para se chegar lá. Agora, tudo o que você recebe na sua pessoa física ou numa empresa, um exemplo também, provém geralmente de receita. Então, se eu recebi um dinheiro na minha conta, significa que é uma receita, ou pode ser uma doação. Então, depende da natureza da movimentação, é onde a gente tem que entender. É tributado esse rendimento? De que forma que eu posso regularizar isso? Então, aí, a busca de um profissional da contabilidade é essencial para que ele receba uma orientação da forma como ele vai regularizar. Não é a intenção de fazer, ajudar o contribuinte a ocultar, burlar a lei. Negativo. Ele vai ver as alternativas que ele tem diante do conhecimento para que o cliente regularize este recolhimento de imposto e fique em paz com a receita. Amarildo, e outra coisa, né? A gente está vivendo essa febre das apostas e das bets, né? Isso tem que ser declarado, né? A gente sabe que poucas pessoas ganham, mas quando a pessoa ganha, ela tem que ser declarado? Isso é um assunto que geralmente ela vem à tona e alguém vai perguntar. Então, da mesma forma como o rendimento tributado é obrigado você constar da declaração, da mesma forma como você recebendo um rendimento isento, você é obrigado, só tem que entender qual é a condição tributária desse rendimento que você recebeu e levar sim para a declaração. Porque se for um rendimento de pequena monta, não vai surtir nenhum efeito dentro da declaração se ele tiver condição isento ou tributado exclusivamente na fonte. Mas se for um rendimento tributado que não tenha essas duas situações, ele vai estar sujeito a entrar na declaração de ajuste. E se a Receita tem a informação das BET, automaticamente você vai para a malha. Então tem que tomar o cuidado na hora de fazer a declaração. Se o valor é considerável, pior ainda, né? Porque isso interfere na evolução patrimonial dos seus bens ali. Então, como que você vai justificar que a evolução do seu saldo de banco aumentou se você não declarou o seu rendimento de uma bet que você ganhou, né? Não é assim que funciona. Olha só, gente, são muitos detalhes para a gente não cair na malha fina. Então, quem está em dúvida, é melhor dar uma passadinha aqui no escritório, conversar com a Marildo aqui, a equipe dele, para fazer tudo certinho.